Olá, pessoal. Eu vou falar hoje para vocês sobre a questão de investimentos e riscos. E nós vamos botar foco principalmente no setor de franquias, tá? Se nós analisarmos os diversos tipos de investimentos, né, e relacionarmos com os riscos desses investimentos, tá? Colocando em ordem decrescente. Então, o maior risco é você investir em criptomoedas, né, especulativas, tá, em meme coins. Abaixo disso, então, com uma possibilidade de você moer o seu dinheiro, em torno de 98%, viriam, então, as startups early stage, quer dizer, aquela startup que está bem no início e que ninguém sabe direito o que vai acontecer com elas, né? Aí viriam as criptomoedas já consolidadas, veja bem, com probabilidade, então, o risco chega a ser menor do que as startups novas, aquelas novas ideias que surgem e podem virar pó, assim, rapidamente, tá? Se nós encaixarmos as franquias aqui, tá, nós temos que concordar que nós temos dois tipos de franquia, né? Aquela que está mais no início, que ainda está em fase de consolidação, isso é muito importante, então o risco vem abaixo aqui das criptomoedas já consolidadas, né? Aí nós temos investir em ações de pequenas empresas, tá? Abaixo aqui, as grandes empresas, e a franquia já consolidada fica aqui nesse entremeio aqui, tá? Então, bom, primeira coisa que dá para perceber é que investir numa franquia não consolidada, né, o risco já é bem maior, tá? Então, o índice de volatilidade, né, a possibilidade, então, de nós perdermos o capital investido é bastante grande, tá? Daqui para cima, tá? Mesmo as ações em empresas já bem consolidadas, com volatilidade menor, tá? Mesmo assim é alto, né? Agora, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte: como pegar, então, uma franquia consolidada, tá? E trazer aqui para baixo, ou seja, como que nós vamos mitigar o risco, né? Como que nós vamos nos cuidar para que, ao investir numa franquia, para que você não vá fazer o seu dinheiro virar pó rapidamente, tá? Tem jeito de fazer isso. Veja bem, existem franquias e franquias, tá? Quando a gente fala de franquia, em primeiro lugar, vamos reconhecer que as franquias brasileiras cresceram em 2024 13,5%, enquanto a economia chinesa, que é o nosso modelo, né, de eficiência econômica, cresceu 5%. Então, nós tivemos aí, quase batemos 3 vezes o crescimento, tá, da economia chinesa. Segundo uma pesquisa do Sebrae, tá, em 2 anos, a probabilidade, né, você investindo então em franquias, a probabilidade de dar errado em até 2 anos é de 1 para 20, algo em torno de 5%. Com 10 anos, tá, cresce bastante, mas é 3 para 20. Então, veja bem, em termos, se esse fosse um jogo onde você entrasse, tá, esse jogo você vê que a tua chance de perda é 17, a de perda é apenas 3 para 20, tá? Enquanto você tem 17 para 20 de probabilidade de ganhar, tá? Nossa, mas puxa vida, nessas condições, por que que então ainda nós vemos que a posição, né? Veja, porque isso é negócio, tá? Negócio é risco, negócio pode haver uma inversão na economia, pode haver um fato superveniente, alguma coisa que representa risco, tá? Então, abrir um CNPJ, sinônimo de risco, tá? Por isso. Mas, de uma maneira geral, tá, a grande maioria das redes de franquia, elas vão muito bem, tá? Algumas, às vezes, falha, né? A pessoa investe ali e aquilo ali, às vezes, não dá tanto quanto as demais, tá? Mas aí, como é que o mercado faz para poder mitigar esses riscos aí, tá? Em primeiro lugar, então, na mitigação de risco, é o diferencial, tá? Quais os segredos industriais que estão por trás, então, de um determinado negócio? Nós temos aqui, por exemplo, uma rede
que nós cuidamos com muito carinho, assim, da parte de vendas de franquias, que é justamente clínica odontológica, né? Puxa vida, clínica odontológica, como é que eles fazem, como ainda nova, tem 10 unidades em funcionamento, indo muito bem, mas já tem muitos anos já de funcionamento, é um modelo bastante consolidado em relação ao tempo, tá? Elas são lucrativas, e elas são lucrativas acima da média, né? Então é lógico que aqui por trás tem segredos industriais, tá? E nesse caso da rede que nós estamos oferecendo, né, que pertence ao grupo 79 e que se chama Imoodonto, elas possuem principalmente segredos nos processos, tá? E na aquisição de insumos. Então, vale a pena, mesmo uma clínica ou uma rede já consolidada, tornar-se franqueado, pagando royalty, pagando taxa de propaganda, mesmo assim vale a pena pertencer, tá? Estar dentro desse grupo econômico aí, tá? Tornar-se uma franquia, porque seguramente vai conseguir ter um lucro maior. Nós tivemos recentemente um caso, uma clínica já bastante consolidada e tal, ela funcionando há alguns anos numa cidade do interior de Mato Grosso, e estava faturando 30 a 50 mil reais. No primeiro mês de funcionamento já dentro da franquia, então, recebendo todo um apoio de marketing, né, um apoio em toda a operação, tá? De cara, ela já faturou entre 300 e 400 mil reais. Então, ela praticamente multiplicou por 8 ou 10 vezes o seu faturamento. Então, por quê? Porque tem um marketing profissional. O lucro também, mesmo, tá? Então, nessas condições, o lucro aumentou bastante. Por quê? Porque os insumos utilizados, tá? Ticket médio de 10 mil reais, elevadíssimo ticket médio, mas o lucro, então, consolidado, é bem maior do que o normal, do que a gente vê no mercado. Por quê? Porque adquire, então, tem o direito, vamos dizer assim, de participar de um clube de compras ali, onde ela goza de direitos incríveis, né, descontos muito bons, tá? Fruto de negociação, fruto de conquistas ao longo desses mais de 10 anos da rede IMO. Tá? Então, veja, diferencial, todas as redes com quem nós trabalhamos, elas possuem diferenciais, e são diferenciais realmente riquíssimos, que tornam esses modelos muito, muito, muito lucrativos, sólidos, tá? E isso mitiga, então, os riscos de quem está investindo, né? Alguém até poderia perguntar assim, pô, no exemplo que você deu, né, investir numa clínica odontológica e tal, que essa daqui, no caso, é muito completa, né? Ela, para ter uma ideia, fabricam ali os próprios elementos, né, para poder fazer implantes e tal. Nossa, mas eu não tenho, de repente é mais de R$ 1 milhão, tá? Mas você não precisa ser dono sozinho, e nem deve ser dono sozinho, tá? Você pode investir em algumas cotas, tá? Então, você pode ser dono de metade, de 10%, tá? Então, dá para você, inclusive, tá? É lógico que, vamos dizer que tenham as 10 próximas franquias, né, dessa rede, tá? Ao invés de investir em uma só, às vezes você investe 10% em 10 unidades, porque uma pela outra você vai ter um lucro médio muito interessante, uma remuneração do seu capital, tá, de forma muito interessante. Eu estou falando aqui de negócios que quando, às vezes, uma unidade, não estou falando agora somente da rede de clínicas odontológicas, eu estou falando das franquias com quem nós trabalhamos, tá? De uma forma geral, são negócios que, na hipótese de ele não bombar, né, de ele não ir tão bem assim, tá? Ou negócios que têm sazonalidade, deixa eu só corrigir aqui.
negócios que têm sazonalidade, né, na pior das hipóteses, elas estão remunerando 2,5% a 3% o valor do capital investido, né, mensalmente, né? Então, já está 2, 3 vezes aí o que um CDB dá, né? O CDB, como nós vimos aqui, né, os CDBs estão bem num nível, tá, de risco bastante mais baixo, né? Mas não vamos nos esquecer de que risco mais baixo, né? A remuneração do capital é ruim, né? A poupança, por exemplo, dá bem menos do que um CDB, tá? Ainda dentro, né, desses conceitos que nós estamos discutindo aqui, os processos, tá? Então, já são processos aperfeiçoados, processos muito bem controlados, processos onde é utilizado o digital. Então, veja, eu dei um exemplo aqui que você pode acompanhar pelo celular toda a operação, tá? Diferentemente se você investir em ações, tá? Ações, a gente nunca sabe o que está acontecendo nos bastidores. Tá? Já nesse caso aqui não tem surpresa. Pelo celular você vai acompanhando, vai verificando, né, como é que está o CRM, né, Customer Relationship Management do negócio, ou seja, aquisição de novos clientes, esquentamento de leads. Então você pode ir acompanhando aqui a operação diariamente pelo seu celular sem problema nenhum. A questão do monitoramento de indicadores. Então, a rede, a franqueadora, no caso, né, ela compartilha com o investidor, ela deixa o investidor a par de todos os indicadores de cada unidade, tá? Da unidade em que ele investiu, né, ou das unidades em que ele investiu. Então, é uma forma de você perceber se está tendo qualquer problema em qualquer área dentro da empresa, tá? Logicamente, se você quiser, né? Se quiser só no final do mês ver quanto é que deu ali, né? Divisão de lucros e tal. E, por último aqui, eu estou destacando o apoio da franqueadora, tá? Eles são negócios onde a franqueadora, ela é uma mãe que deu à luz né, os seus diversos filhos aí, que são as franquias, e ela ajuda e monitora e apoia em todos os detalhes o seu filho, tá? Então, é na área tributária, na área financeira, área de pessoas, né, treinamentos, tá? A grande maioria delas possui universidades corporativas para dar o treinamento, fazem um onboarding, cuidam de aspectos trabalhistas, né, para que a franquia não tenha, assim, problemas, né? Então, realmente é algo que vai muito além, tá, do simples acompanhamento, da simples gestão de uma empresa. É algo feito em nível elevadíssimo aqui, ok?